Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana estamos analisando aqui nesse canal uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo. Estoura esse joinha de likes aí. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir meu livro para aprofundar mais nos assuntos, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links onde você pode adquirir o meu livro. E se você não assistiu os outros vídeos da série, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Hoje vamos falar um pouco sobre a Bíblia e as mulheres. Se vocês observarem nas religiões em geral, a grande maioria, o maior número de pessoas que frequentam as religiões são as mulheres. Em qualquer religião que você entrar, você vai observar ali que o público feminino é um público bem maior do que o masculino. As mulheres realmente são a maior parte das religiões. E isso me deixa um pouco intrigado, devido à Bíblia, que é o livro que todas as religiões se baseiam, pelo menos as da linhagem judaico-cristã. A Bíblia é um livro extremamente machista e rebaixa as mulheres de tal forma que eu fico impressionado de ver o grande número de mulheres que frequentam religiões. A Bíblia, logo no início, logo no relato ali de Gênesis, da criação do mundo, de Adão e Eva, do pecado original, já começa rebaixando a mulher de forma avassaladora. Pois ali no relato deixa claro que a mulher ela é criada de uma costela do homem. Ali ela é colocada como um pedaço do homem, né? Que é criada ali para ser uma serviçal ajudadora do homem. Se você observar, não existe nenhuma mulher que participou na escrita da Bíblia. Não existe nenhuma menção de mulher que escreveu ou que participou na escrita de tal livro. Mas eu creio que as mulheres elas devem se orgulhar disso, porque a Bíblia é um dos livros mais machistas que existem. No próprio relato de Gênesis, aonde fala do pecado original, que é no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 a 5, ali o próprio relato coloca toda a culpa do pecado original em cima da mulher, da primeira mulher, Eva. Se você observar na leitura, a serpente ela se dirige a Eva e seduz a mulher, que come do fruto e depois convence o seu marido também a comer do fruto proibido, né? Na esperança de se tornar igual a Deus. Pois a serpente disse a ela que Deus estava mentindo para ela e que se ela comesse do fruto ela seria como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. E se nós fizermos uma análise do relato de 1 Timóteo 2,14, ali naquela carta de 1 Timóteo, o escritor bíblico diz que a mulher foi totalmente enganada. Quer dizer, que ela realmente acreditou que se comesse do fruto proibido, ela seria como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. E, segundo o escritor de 1 Timóteo 2,14, o homem não. O homem, ele não foi enganado. Quer dizer, ali na carta de 1 Timóteo 2,14, o escritor, mais uma vez, rebaixando a mulher, colocando ela como uma culpada e ainda atribuindo a ela motivações erradas, motivações más. Porque se partindo por esse raciocínio que a mulher foi enganada, então ela realmente comeu, né? Porque ela queria ser igual a Deus. Um desejo egoísta motivou ela a comer do fruto proibido. Já o homem não. Segundo o escritor da carta de Timóteo, o Adão, no caso, ele sabia que se ele comesse do fruto, ele não ia ser igual a Deus. Então ele não foi enganado, né? Porque lá ele diz claramente que a mulher foi totalmente enganada. Mas o homem não. Então, o escritor da carta de 2 Timóteo 2,14 quer subentender que o homem, ele sabia que não ia ser como Deus, mas resolveu comer para acompanhar sua mulher. Quer dizer,
Ah, coitado do homem, né? O homem ficou com medo de perder a mulher, amava demais ela, então por amor ele comeu do fruto para acompanhá-la, né? Para que ela não comesse sozinha e recebesse a maldição sozinha. Tá vendo? Como que já é o assunto? Como que o machismo já começa impregnado logo nos primeiros relatos da Bíblia? E a mulher fica como a má, né? A tola que foi enganada e que por uma motivação cruel, uma motivação egoísta de querer ser igual a Deus, comeu do fruto. E o homem, coitado, foi, né, seguiu a mulher de medo de perder a mulher, né, porque amava demais a mulher. Então, já vemos aí também nesse relato, né, do pecado original que a mulher sai como uma vilã e o homem como bonzinho na história. A esposa do patriarca bíblico Abraão, chamado Sara, é exaltada em 1 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6, é exaltada por chamar o seu marido de Senhor, demonstrando ali sua submissão a ele, né? Considerando ele como seu Senhor. Olha bem, então a Bíblia exalta as mulheres que realmente se submetem a seus maridos, colocando eles como seu dono ou seu proprietário. Então aí a gente já vê também outro relato que rebaixa as mulheres, né, desta maneira. É interessante que Sara, inclusive no relato, né, bíblico, ela oferece a serva para dormir com seu marido para promover a descendência, visto que até então ela não tinha conseguido promover um filho para o marido. Isso mostra que a Bíblia sempre coloca a mulher realmente como uma serviçal e uma procriadora. E se ela não cumprir esse objetivo, ela é uma pessoa inferior, uma pessoa maldita, uma pessoa desprezada. Se você observar os relatos bíblicos também, você vai acompanhar que a poligamia era algo comum, né? Os homens na Bíblia tinham diversas mulheres, né? Inclusive patriarcas, servos leais de Deus, como por exemplo, Jacó teve 4 mulheres. O próprio Abraão, que a mulher dele é exaltada por chamá-lo de Senhor, ele deitava com a serva, né? E tinha a esposa, quer dizer, ele tinha 2 mulheres. Davi, o grande rei Davi, né, teve 8 mulheres. E Salomão, o filho de Davi, para não ficar para trás, sabe quantas mulheres ele teve? O relato bíblico fala de 700 mulheres. Olha bem, 700 mulheres. Então, nós notamos aí que a Bíblia ela é um livro que não fala nada contra a poligamia, né? Deixa normal, os servos de Deus podiam ter quantas mulheres quisessem, né? Então, novamente notamos o extremo machismo encontrado nas páginas da Bíblia. E se você observar nos relatos da Bíblia, há diversos acontecimentos que são relatados ali que demonstram esse machismo bíblico. Por exemplo, se você observar também o relato da irmã de Moisés, chamada Miriam, é um relato que está no livro de Números, capítulo 12, versículo 1 a 15. Depois você olha na sua Bíblia aí, Números, capítulo 12, versículo de 1 a 15. Ali, ela, Miriam, junto com o seu irmão Arão, começam a questionar Moisés. Aí sabe o que o Deus da Bíblia fez com os dois? Todos os dois estavam questionando, né? Ele manda uma lepra em Miriam. Olha para você ver. E o Arão não mandou nada, não teve nada, né? A Miriam é que foi atacada pela lepra, saiu como sendo a rebelde, né? E foi atacada por essa doença terrível. E o irmão dela, que também questionou igualmente, não teve nada. Você vê que a Bíblia, as histórias da Bíblia, sempre colocam esse padrão. Sempre as mulheres é que são as culpadas, sempre elas é que estão erradas, e sempre elas é que recebem a punição. E o homem, que às vezes, nesse caso aí de Arão, fez a mesma coisa que ela, questionou da mesma forma, e nada aconteceu com ele. Se você acha que eu estou inventando esse relato, abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12, versículo de 1 a 15. Você vai ver ali exatamente o machismo
da Bíblia de forma escancarada nesse relato. Um outro relato bíblico que demonstra de maneira clara o extremo machismo da Bíblia está registrado no livro bíblico de Juízes, capítulo 19. Abra sua Bíblia aí e acompanhe esse relato. Um relato que chega a ser bizarro e mostra justamente, né, como que as mulheres são rebaixadas na Bíblia. Se você acompanhar nesse relato, do capítulo 19, você vai ver o relato de um certo levita que servia no templo de Deus e era, portanto, um servo dedicado, um servo leal, e ele estava voltando para casa com a sua concubina. Concubina seria uma segunda mulher, né? Que normalmente, como eu já falei, a poligamia era comum, né, na Bíblia, e esse levita não era diferente, ele tinha outras mulheres. E essa concubina era uma outra mulher dele, né, que não era oficial, mas era uma outra mulher. E ele estava vindo, né, com essa concubina e chegou na cidade chamada Gibeá. Quando ele chegou nessa cidade, ele ficou na casa lá de um senhor, né, que hospedou ele. E se você observar nesse capítulo 19, no versículo 23 e 24, ali, quando ele estava nessa casa, os homens da cidade cercaram a casa e queria, né, ter relações ali com esse levita. Uma história semelhante a uma outra que eu já analisei em outro vídeo, que é a história de Ló e suas filhas, lá em Sodoma e Gomorra, que os anjos foram visitar Ló, os homens da cidade cercaram a casa, queriam ter relações com os anjos, e Ló chegou e ofereceu as filhas para os taradões de Sodoma. Um caso semelhante aconteceu também nesse relato que eu estou falando, né? Os taradões de Gibeá, né, que é a cidade, cercaram a casa onde o levita estava hospedado com a sua concubina e queriam ter relações com ele. Aí o dono da casa sai, se você acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia aí, ó, seja qual versão você tiver. No Juízes capítulo 19, versículo 23 e 24. Veja só o que diz o relato. Em vista disso, o dono da casa saiu a ter com eles e disse-lhes, o dono da casa que o levita estava hospedado: não, meus irmãos, por favor, não cometais nenhum mal, visto que esse homem entrou na minha casa. Não cometais essa ignominiosa insensatez. Eis a minha filha virgem e a concubina dele. Por favor, deixe-me trazê-las para fora e violentai-as, e fazei com elas o que for bom aos vossos olhos. Mas não deveis fazer a este homem tal coisa insensata. Olha bem o relato. Veja bem, né? O dono da casa que o levita estava hospedado, né, sai lá e oferece a filha dele para os taradões de Gibeá. Não só a filha dele, mas a concubina do outro que estava hospedado na casa dele. Dá para você perceber o desprezo, né, que esses homens tinham para com essas mulheres, considerando essas mulheres um mero objeto sexual, né, que poderia ser oferecido para os taradões da cidade de Gibeá. Se você estivesse nessa situação, se você fosse o pai dessa jovem, né, estivesse hospedando esse levita e essa turba cercar a sua casa, você teria coragem de sair e oferecer a sua filha virgem para esses taradões? E oferecer até a mulher do outro que estava dentro da casa? Já imaginou? Que situação mais bizarra. E vocês sabem qual foi o desfecho dessa história? Se você observar aqui, ó, no livro bíblico de Juízes, eles pegaram, né, a concubina, né, que era a segunda esposa do levita, levaram para fora. E ali os taradões começaram a ter relações com ela. Abusaram dela a noite inteira sendo abusada por esses homens. E sabe qual foi o resultado? Depois que o levita tirou o dedo da reta, né, e ofereceu a concubina dele, ele chegou lá de manhã, ela estava morta. Aí você sabe o que ele fez? Sabe o que esse levita fez? Ele pegou o corpo da concubina dele,
Isso mesmo, pode olhar aí na sua Bíblia, Juízes capítulo 19, leia a história aí, está registrado aí com todas as letras. Ele cortou o corpo dela em 12 pedaços e entregou às 12 tribos de Israel. Tipo assim, né? Aí, ó, o que aconteceu? Olha aí. Veja só, nem respeito pelo corpo da mulher ele teve para dar a ela um enterro digno. Observe como esse relato deixa claro o extremo machismo e o desprezo que esses homens tinham, esses servos de Deus tinham pelas mulheres. Vamos fazer um quadro mental aqui agora de uma outra situação. Imagine que você está num tribunal. Ali nesse tribunal tem um estuprador grotesco que ele está sendo julgado por ter estuprado uma jovem virgem. E ele fala para todo mundo no julgamento que estuprou mesmo, que não tem arrependimento nenhum. A moça está lá em estado de choque, assustada, né? E traumatizada diante disso tudo, e confirma que realmente foi estuprada. Aí, diante dessa situação, o juiz chama o pai da moça, chama o estuprador e executa a lei. Da seguinte forma, ele determina que o estuprador pague uma quantia de dinheiro para o pai da moça, no caso 50 moedas de prata, e se case com essa moça. Olha só, o estuprador grotesco estupra uma moça virgem, o juiz chama, né, para resolver o caso e fala para o estuprador dar 50 moedas de prata para o pai da moça e obriga o estuprador a casar com a moça. E essa moça não pode se divorciar desse estuprador nunca mais, está amarrada a ele pro resto da vida. Aí o pai da moça pega o dinheiro e vai embora, deixa a filha com o estuprador, que sai ali, né, totalmente, né, em estado de choque, pasmada com o que aconteceu, e vai embora, né, para morar o resto da vida com esse estuprador. O que você acha desse julgamento? Você achou que foi um julgamento justo? Você achou que o desfecho dessa história realmente seguiu, né, os parâmetros da justiça? Eu creio que dificilmente você concordaria com tal julgamento, não é mesmo? Mas é exatamente isso que a Bíblia manda que deve ser feito. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o livro bíblico de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28 e 29, você vai ver que é justamente essa a regra que o Deus bíblico colocou na sua lei para ser executada ali nos israelitas. Veja aí, você está achando que eu estou mentindo? Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28 e 29. Diz assim, ó: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que se casar com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Olha só. Esse é o padrão, é o princípio bíblico. É a lei que o Deus bíblico deu para se julgar um caso desse. Você acha que essa lei é uma lei justa? Se você fosse essa jovem, como você ia reagir diante desse julgamento? Acharia correto? Pois esse é mais um exemplo de que a Bíblia é um livro realmente extremamente machista e que rebaixa as mulheres de uma maneira que às vezes a gente fica até perplexo. Quer um outro exemplo? Vamos criar uma outra situação aqui? Vamos lá então. Veja esse exemplo aqui, ó. Pense assim, uma jovem, né, que estuda, né, à noite, está voltando para casa, né, e ela é abordada por um homem com a arma. Esse homem a ameaça e ela acha assim, tá querendo me assaltar, né, já vai passando a bolsa, e o homem fala assim, não, eu não quero dinheiro não, né, você pode tirar na roupa aí. Quer dizer,
Aí ela já vê que se trata de um estuprador. E ele está armado. Ela está numa rua um pouco deserta, tem as casas que não tem casas próximas. Não adianta ela gritar, que ninguém vai ouvir. E além disso, ela está num estado, né, de pavor, né, que ela não tem condições nem de gritar, não tem forças. Está petrificada por aquela situação, né, que é uma coisa absolutamente normal. Né? Qualquer mulher que se encontra numa situação dessa, a maioria delas entraria em estado de choque, não é mesmo? Suponhamos que o bandido põe a arma na cabeça da mulher e fala: eu quero ter relações com você. E ela fica ali parada, ele já logo, né, pega, arranca as roupas dela e a estupra ali, com a arma na cabeça. Fala: não grita, senão eu vou te matar. E ela fica ali, né, estarrecida, perplexa, petrificada, não tem condições de ter reação nenhuma diante daquela situação. Essa é uma situação que acontece, né? É uma situação que acontece muito aí no mundo, né? Milhares e milhares de mulheres são violentadas, são estupradas diariamente. Agora, veja bem, se nós fôssemos analisar essa questão e julgar esse caso segundo a regra da Bíblia, veja bem como que seria julgado. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 23 e 24. Veja o que diz. Ó, caso haja uma virgem noiva de um homem, e o homem realmente achou na cidade e se deitou com ela, então tem de levar ambos para fora do portão da cidade e matá-los a pedradas. Eles têm de morrer. A moça por não ter gritado na cidade, e o homem por ter humilhado a esposa do seu próximo. Assim tem de eliminar o mal do teu meio. Ó, então se foi dentro da cidade e ela não gritou, pedrada nos dois. Agora, se a moça teve a sorte, né, quer dizer, entre aspas, né, de ter sido estuprada na zona rural, no campo, segundo a lei de Deus, o destino seria um pouco diferente. Se você olhar em Deuteronômio capítulo 22, no versículo 25 a 27, né, ali diz que por ela estar num lugar deserto, né, possivelmente ela poderia ter gritado, mas ninguém a ouviu. Então, aí nesse caso, né, aí sim, eles não apedrejam a moça. Olha para você ver. Né? Na cidade apedrejam os dois, o estuprador e a moça virgem que foi estuprada. Se for no campo, né, aí não tem como saber se ela gritou ou não. Aí ela não é apedrejada. O que vocês acham desse desfecho? O que vocês acham dessa lei bíblica? Você que é mulher e que talvez até frequente alguma religião, segue alguma religião, né? E essa religião tem como base, como livro sagrado, a Bíblia. Você considera essa passagem uma passagem digna de ser respeitada, de ser seguida, de ser considerada uma passagem inspirada por Deus? Será que você não percebe o extremo machismo, desprezo com que as mulheres são consideradas nessas leis, né, que o Deus bíblico dava lá, né, regulamentava, né? Era uma lei, estava na lei mosaica, uma lei dada por Deus. Então será que você considera isso, né, uma coisa justa? Veja bem, uma mulher, além de ser estuprada, ainda era apedrejada, porque não gritou. Gente, mas olha bem, né? Que mulher numa situação dessa teria condições de gritar? Talvez algumas sim, mas a grande maioria, né, em estado de choque. Como que vai gritar? Você fica paralisada de temor, né? Vários e vários casos nós vemos assim, que as mulheres ficam paralisadas de temor. Mas essa mulher tem que gritar, tem que ter isso, é porque não é você, né? Se você tivesse na situação, você ia ver se era tão fácil assim, né? Uma situação tão sinistra dessa, e você ali, sem poder escapar daquilo. E o justo, entre aspas, Deus da Bíblia, me faz uma lei dessa. Uma lei totalmente
injusta, equivocada, né? Que demonstra claramente que esse Deus bíblico, na realidade, é um reflexo dos homens da época, os próprios homens da época que criaram esse Deus. Porque essa lei aí, na realidade, não tem nada de Deus. Que Moisés recebeu a lei de Deus. Não é nada de Deus. Os homens da época, os líderes tribais, é que criavam essas leis. E refletiam o próprio machismo que eles tinham na cabeça deles ali. Tratando a mulher realmente como uma serviçal procriadora, apenas isso. Um objeto sexual. Então, a gente observa relatos como esse e fica impressionado de ver, né, como que muitas mulheres, mas muitas mesmo, ficam lotando as igrejas, seguindo esse livro, né, dizendo que é um livro sagrado, mesmo diante de passagens, né, tão bizarras e repulsivas como essas. Se formos ficar citando passagens bíblicas e relatos bíblicos que rebaixam as mulheres, menosprezam, né, demonstrando o machismo da Bíblia, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Então, para resumir, eu vou citar aqui apenas mais algumas passagens rapidamente para você, mulher, você que segue a Bíblia, para você avaliar, fazer uma reflexão se esse livro realmente merece ser seguido, né, por você. Veja aqui o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, sobre as mulheres. Sobre você, mulher. Olha o que diz. Acompanhe na sua Bíblia. Eclesiastes 7, 26. Eu descobri que a mulher é a coisa mais amarga que a morte. Porque ela é um laço. E seu coração é uma rede. E suas mãos cadeias. Aquele que é agradável a Deus lhe escapa. Mas o pecador será preso por ela. Olha aí como que o seu livro sagrado lhe descreve, mulher. Não me surpreende que a gente ache também, até mesmo no Novo Testamento, que já era uma época posterior, que as pessoas já tinham evoluído um pouco, mesmo assim, continuamos a ver ali a mulher sendo descrita como submissa ao homem, que tem que ser submissa, tem que se sujeitar. Inclusive, 1 Coríntios 13:11 fala que o cabeça da mulher é o homem. 1 Pedro 3,7 diz que a mulher ela é fraca. 1 Timóteo 2,14 diz que ela é tola. 1 Timóteo 2,11 e 12 diz que a mulher tem que ficar calada. Olha bem, você, mulher, que frequenta religiões, que segue a Bíblia, ali em 1 Timóteo 2,11 e 12 diz que você tem que ficar calada. E quando você for orar, falar alguma coisa, tem que ser com uma cobertura na cabeça, uma constrangedora cobertura na cabeça. É assim que a Bíblia lhe retrata. Agora eu lhe pergunto, você sinceramente acha que a Bíblia é um livro que merece ser seguido? Você, mulher, você acha? Você não consegue perceber o extremo machismo da Bíblia? Como a Bíblia lhe rebaixa, lhe coloca como uma mera ajudante, serviçal, procriadora, uma serva do homem? E que insiste que você seja submissa a ele? Então realmente eu fico assim, sabe, estarrecido de ver o número enorme de mulheres que frequentam as religiões, que seguem a Bíblia e ficam lá, seguindo, lendo os trechos da Bíblia, se submetendo a esse livro que na realidade as rebaixa de maneira tão brutal. Devido a relatos como esses que nós analisamos aqui hoje, que se encontram por todas as partes da Bíblia, as mulheres, por milênios, né, elas têm sofrido maus tratos às mãos dos homens. Né? A luta das mulheres para conseguir ganhar seus direitos, as duras penas, né, enfrentando, né, o machismo da sociedade, é uma luta que todos nós conhecemos. Né? Sabemos como as mulheres eram tratadas antigamente como meras serviçais e procriadoras. E a Bíblia é um livro que ajudou e muito a perpetuar esse conceito. As mulheres tiveram ainda muito mais dificuldade de se libertar desse jugo por causa da Bíblia, que é um livro que era constantemente indicado. Né? Olha aí, a Bíblia fala, gente, vocês têm que ser submissos, vocês têm que ser...
né? Era até citado, né? Quando as mulheres às vezes questionavam, olha, a Bíblia lá fala, 1 Coríntios 11:3, o homem é o cabeça, então fica na sua. Ou senão, o texto, né, de 1 Timóteo 2:11, você tem que ficar caladinha aí, quietinha. Né? Então, a Bíblia foi um livro que ajudou em muito a perpetuar esse conceito do machismo. Dificultou demais a luta das mulheres, né? Pois a Bíblia sempre era citada, né, como guia, né, da sociedade judaico-cristã. Né? Então, nós percebemos que, apesar dos avanços ainda que houveram, né, apesar de tudo isso, observamos ainda, hoje na sociedade moderna, traços e resquícios desse machismo encontrado na Bíblia. E é uma pena que mulheres ainda se submetam a esse tipo de tratamento e aceitam a Bíblia como o seu guia, o seu livro sagrado. É uma pena. Bem, esse é o assunto que iríamos analisar hoje. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.